Olá, ouvintes do Resumo de Peso. Sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada, onde a gente mergulha em temas complexos que moldam o nosso futuro. Hoje, o assunto é inteligência artificial e o papel, cada vez maior dela no serviço público. É um setor que afeta diretamente a vida de todo mundo, né? É verdade. A IA está realmente transformando a forma como o governo funciona, trazendo soluções para velhas ineficiências, algumas que, já pareciam crônicas. Mas, é claro, junto com esse poder todo, esse poder extraordinário, surgem dilemas éticos bem sérios. A gente está falando desde vieses algorítmicos até questões, cruciais de privacidade, de transparência, coisas que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Exato. Então, aqui hoje, a gente vai tentar entender esse duplo impacto. O potencial, que é gigantesco, de eficiência, versus os desafios éticos, que às vezes são até assustadores da IA nos serviços públicos. Fica a pergunta, né? Afinal, a gente está realmente preparada, como sociedade, como indivíduos, para um mundo onde algoritmos podem influenciar decisões cruciais sobre nossos direitos, sobre o acesso a serviços essenciais? É uma pergunta que paira no ar. Olha, a promessa da IA, sem dúvida nenhuma, é tentadora. Ela pode otimizar processos que hoje são lentos, burocráticos, acelerar tomadas de decisão que às vezes emperram a máquina pública e, potencialmente, oferecer serviços mais personalizados para os cidadãos. Imagina só sistemas capazes de analisar volumes massivos de dados, algo muito além da nossa capacidade humana, para, por exemplo, simular o impacto de políticas públicas antes mesmo de implementar. Ou então identificar padrões, aqueles padrões sutis de fraude fiscal, previdenciária, ou até prever demandas sociais que estão surgindo, sabe? Tipo, a necessidade de mais creches num bairro específico, ou o aumento do fluxo num posto de saúde. Nossa, essa capacidade de análise parece quase ficção científica aplicada na gestão pública. A gente viu um exemplo disso, talvez mais na saúde, mas com um impacto público enorme. Foi na velocidade com que dados de testes clínicos de vacinas puderam ser analisados, durante a pandemia. Ou como modelos preditivos ajudaram a entender a disseminação do vírus. Sem esse poder computacional, essa análise da IA teria sido muito, muito mais lento. Exatamente. E essa otimização, ela não beneficia só o cidadão lá na ponta, não. Ela libera os servidores públicos de tarefas repetitivas, sabe? Manuais que consomem um tempo, uma energia, e aí permite que eles se concentrem em atividades mais complexas, mais estratégicas, que exigem julgamento humano, empatia, criatividade. Coisas que a IA, pelo menos por enquanto, não oferece. A gente está falando de planejamento de longo prazo, de atendimento a casos excepcionais, desenvolvimento de novas políticas. E a gente já vê algumas aplicações mais diretas no atendimento, Tipo tecnologias como chatbots, assistentes virtuais. Eles começam a aparecer em sites de prefeituras, de órgãos públicos. A ideia é tornar o atendimento mais ágil, talvez disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significaria, em teoria, menos filas, mais eficiência para responder dúvida comum e uma comunicação mais direta para problemas simples. A IBM, por exemplo, destaca muito isso, a redução de custos operacionais, a automação de tarefas repetitivas como vantagens claras para o setor público. Sim, para consultas básicas, agendamentos, fornecer informação padronizada, eles podem ser muito úteis. Claro que ainda tem desafios, nem sempre eles conseguem lidar com pergunta complexa ou situação inesperada, o que pode gerar frustração. Mas o potencial de desafogar os canais de atendimento tradicionais, isso é inegável. E na gestão pública mesmo, para além do atendimento, os algoritmos podem apoiar decisões que antes eram muito baseadas, talvez, na intuição ou em dados incompletos. A ideia é fortalecer a tomada de decisão baseada em evidência concreta. Como que isso funcionaria na prática? Para ajudar a alocar recurso, por exemplo? Exatamente. Imagina poder cruzar dados de diversas fontes, demográficos, econômicos, sociais, de saúde, para identificar com mais precisão onde investir em infraestrutura, em saúde, educação.
Um algoritmo poderia, sei lá, analisar padrão de mobilidade urbana para otimizar a rota de transporte público, ou prever área com maior risco de evasão escolar para direcionar programa de apoio. A intenção, pelo menos no papel, é tornar a alocação de recursos mais justa, mais inteligente, baseada em necessidade real que os dados mapearam, né? A IA como uma ferramenta poderosa para auxiliar o discernimento humano, não para substituir totalmente, como a própria IBM sugere, mas para dar mais subsídio para ele. Ok. O cenário de eficiência é realmente promissor. Processo mais rápido, servidor focado no estratégico, decisão mais embasada, atendimento agilizado. Parece ótimo. Mas como você mesmo disse lá no início, toda essa promessa baseada em dado e algoritmo, ela traz um lado delicado. Talvez até perigoso. E um dos maiores riscos que sempre surge nessa conversa é o tal do viés algorítmico. Você poderia explicar melhor como isso acontece? Como que funciona isso? Olha, o problema fundamental é que a IA ela aprende com os dados que a gente fornece para ela. E os dados do mundo real, especialmente os dados históricos, eles estão repletos de reflexos das nossas próprias desigualdades sociais, dos nossos preconceitos estruturais, das injustiças do passado. Se o sistema de IA é treinado com esses dados contaminados, vamos dizer assim, ele não só aprende esses vieses, como pode muitas vezes perpetuar eles e até amplificar em larga escala e de forma automática. Fontes como a IBM e pesquisadores da Unesco, como a Gabriela Ramos, eles enfatizam muito isso, que esses vieses humanos latentes são capturados e codificados, às vezes de formas que a gente nem percebe de início. Então, quer dizer que a máquina acaba reproduzindo os nossos próprios preconceitos, mas com uma aparência de objetividade científica? É isso. Exato. E aí que mora o perigo. Um exemplo clássico disso é o uso de IA em sistema de análise de risco de crédito ou mesmo em processo criminal. Se os dados históricos mostram, por exemplo, que certos grupos tiveram menos acesso a crédito no passado por razões sociais, não por risco individual, entende? Ou que certas comunidades foram mais policiadas, resultando em mais prisões por delitos menores. O algoritmo pode aprender a associar esses grupos a um risco maior, mesmo que injustamente. Ele acaba reforçando a desigualdade que já existia, penalizando pessoas com base em característica de grupo, não em mérito individual. E a gente tem exemplos concretos disso acontecendo no setor público. Lá, um algoritmo usado para detectar fraude em benefício social acabou discriminando, assim, desproporcionalmente pessoas com dupla nacionalidade ou de origem imigrante. Isso levou a investigações super invasivas, cortes indevidos de benefícios, um caos. No setor privado, mas que traz lições importantes para o público, teve o caso das ferramentas de recrutamento da Amazon, que mostraram preferência por candidatos homens. Por quê? Simplesmente porque os dados históricos de contratação refletiam esse padrão masculino. Não é uma intenção maldosa do algoritmo, entende? É um reflexo dos dados que ele usou para aprender. Nossa, isso é muito preocupante, porque afeta diretamente a vida das pessoas. E não são só vieses sociais ou econômicos, né? Também tem as questões técnicas, como no reconhecimento facial, por exemplo. Sim, e essa é outra camada do problema. Pesquisas que foram amplamente divulgadas, como as da Joy Bualan-Winnie e colegas lá do MIT, mostraram que muitos sistemas de reconhecimento facial comerciais tinham taxas de erro significativamente mais altas para mulheres, e especialmente para mulheres negras, quando comparadas com homens brancos. Isso acontece porque, muitas vezes, os dados usados para treinar esses sistemas são predominantemente de homens brancos. Faltou diversidade na base, né? E as consequências disso podem ser devastadoras, imagino. Com certeza. Imagina um sistema desses sendo usado pela polícia para identificar suspeito. Uma taxa de erro maior para um grupo específico significa um risco muito maior de identificação falsa, de acusação indevida, de prisão injusta. O caso da Portia Woodruff, nos Estados Unidos, é um exemplo trágico disso. Ela estava grávida de 8 meses e foi presa, acusada de roubo de carro, com base numa identificação errônea de reconhecimento facial. Ela foi inocentada depois, claro, mas o trauma, a injustiça são imensos. A Sasha Lucioni, que é pesquisadora da Hugging Face, também aponta como até a geração de imagens por IA pode ser enviesada.
Se você pede para a IA gerar imagens de um criminoso perigoso, por exemplo, os sistemas frequentemente geram figuras que reforçam estereótipos raciais negativos. Isso vai moldando percepções de forma sutil, mas muito poderosa. Além do viés, que já é um problema enorme por si só, tem também o tema da privacidade. Afinal, para a IA funcionar, ela precisa de dados, né? Muitos dados. E no serviço público, esses dados são sobre nós, cidadãos. Sistemas de reconhecimento facial em espaço público, câmera de vigilância inteligente, coleta massiva de dados para análise de comportamento. Onde que fica a nossa privacidade nisso tudo? Essa é uma tensão central, sem dúvida. Por um lado, tem o argumento de que essas tecnologias podem aumentar a segurança pública, prevenir crimes, agilizar processos. Por outro lado, elas levantam preocupações muito sérias sobre vigilância em massa, sobre monitoramento excessivo. O Lord Clement Jones, que é membro da Câmara dos Lords lá do Reino Unido e uma voz bem ativa nesse debate, ele classifica o uso de reconhecimento facial ao vivo, o LFR, né, Live Facial Recognition, como uma forma de vigilância contínua, quase onipresente, que muda fundamentalmente a relação entre o cidadão e o Estado. E a pergunta-chave que fica martelando é: onde que a gente traça a linha? Qual é o limite aceitável entre usar a tecnologia para segurança coletiva e invadir os direitos individuais, à privacidade, ao anonimato? E não é só a vigilância ativa, né? Coletar e centralizar tantos dados pessoais que podem incluir informação de saúde, financeira, de movimentação, dados super sensíveis. Isso aumenta exponencialmente o risco de vazamento, de roubo de identidade ou de uso indevido dessas informações. Como a IBM mesmo alerta, um erro, uma falha de segurança pode ter consequências catastróficas. E essa preocupação, ela se conecta diretamente com outro desafio fundamental: a falta de transparência de muitos desses sistemas. O que é fascinante e ao mesmo tempo assustador é que muitos algoritmos de IA, especialmente os mais complexos, tipo redes neurais profundas, eles funcionam como verdadeiras caixas pretas, os famosos black boxes. O que isso significa? Significa que, em muitos casos, nem mesmo os engenheiros que desenvolveram o sistema conseguem explicar exatamente por que ele chegou a uma determinada conclusão ou decisão específica. A lógica interna é tão complexa, baseada em tantas variáveis interconectadas, que ela se torna opaca. É difícil de rastrear. E o que acontece quando essa caixa preta toma uma decisão que afeta a vida de alguém? Tipo, um benefício negado, um pedido de licença recusado, uma classificação de risco que impede o acesso a um serviço. Aí reside um problema ético e prático gravíssimo. A pessoa que é afetada pela decisão, ela não recebe uma explicação clara, compreensível sobre o porquê daquilo. Ela não sabe quais fatores foram considerados, qual o peso de cada um deles. Fica impossível contestar a decisão de forma eficaz se você não entende a base dela, né? Como é que a gente vai confiar num sistema governamental que toma decisões sobre os nossos direitos, mas não consegue explicar o motivo? A IBM ressalta justamente essa dificuldade em confiar em sistemas opacos. E pesquisadores como a Sasha Lucione, o Lord Clement Jones, também apontam essa falta de explicabilidade como uma barreira crucial. Essa falta de transparência me leva direto para a questão da responsabilidade, né? Ou accountability, como se fala. Se nem os técnicos entendem direito como a decisão foi tomada, quem é que responde quando um sistema de IA comete um erro grave? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a gente ainda não tem respostas fáceis para ela. Quem é o responsável? É o programador que escreveu o código lá no início? É a equipe que treinou o modelo? O gestor público que decidiu implementar aquele sistema específico? A instituição governamental como um todo? Ou será que é a empresa privada que forneceu a tecnologia? A cadeia de responsabilidade é muito difusa, muito complexa nesses sistemas de IA. E sem essa clareza, fica difícil para o cidadão buscar reparação, certo? Se algo der errado, a quem que a pessoa recorre? Como que ela prova que o erro foi do sistema e não dela? A gente precisa urgentemente de cadeias de responsabilidade bem definidas para proteger o cidadão. Se a confiança no sistema se perde porque ninguém se responsabiliza pelos erros, todo aquele potencial da IA pode ser minado pela desconfiança pública.
A Gabriela Ramos, da Unesco, e o Lord Clement Jones, eles são bem enfáticos na necessidade de mecanismos de reparação claros e acessíveis. E a gente não pode esquecer do impacto interno, né? Nos próprios servidores públicos. A automação gera apreensão, é natural. Existe o medo da substituição, de que a máquina tome o lugar do humano. Mas, na prática, o que a gente vê é uma necessidade, assim, premente, de requalificação profissional. E que tipo de requalificação seria essa? Não é só aprender a apertar o botão da ferramenta nova, imagino eu. De forma alguma. O futuro do serviço público nesse cenário de IA parece depender cada vez mais de profissionais que sejam capazes não só de usar as ferramentas, mas de supervisioná-las criticamente, sabe? De interpretar os resultados, identificar possíveis vieses ou erros e interagir com a tecnologia de forma complementar. Desenvolver habilidades como letramento de dados, pensamento crítico sobre tecnologia, capacidade de auditoria e até mesmo conhecimentos básicos sobre ética em IA. A visão, como sugere o Clement Jones, é a IA como uma ferramenta que auxilia e potencializa o trabalho humano, não como uma substituta completa que opera sem supervisão nenhuma. Se a gente conecta todos esses pontos, os vieses, a privacidade, a transparência, a responsabilidade, o impacto no trabalho, fica muito claro que a introdução da IA no governo não é só uma atualização de software. Não é trivial. É uma transformação profunda que exige repensar processos, fluxos de trabalho, a própria cultura organizacional e, fundamentalmente, a ética por trás das decisões que a gente delega ou pensa em delegar para as máquinas. Exatamente. É uma mudança de paradigma que vai muito além da tecnologia em si. É cultural, é ética, é social. Então, diante dessa lista considerável de desafios e desafios bem complexos, a solução é simplesmente proibir a IA no serviço público? É frear a inovação? O que fazer? Olha, a maioria dos especialistas argumentam que não. A tecnologia já está aí, né? E o potencial de benefícios é real demais para a gente simplesmente descartar. A questão não é se a gente vai usar a IA, mas como a gente vai usá-la de forma responsável e alinhada aos valores públicos. A solução parece ser não frear, mas sim guiar a tecnologia com rédeas curtas, sabe? Com muita responsabilidade. Como mencionou o Lord Clement Jones, uma regulação bem pensada, proporcional, pode até estimular a inovação, ao invés de inibir, porque ela dá clareza, dá segurança jurídica e define os limites aceitáveis para os desenvolvedores e para o próprio governo. E o que significa guiar com responsabilidade na prática? Que tipo de medida a gente está falando? A gente está falando, primeiramente, da necessidade urgente de estabelecer uma forte governança ética para IA no setor público. Isso não é só uma declaração de princípios bonita no papel, não. Significa, como a IBM detalha bem, um conjunto claro de regras, de padrões técnicos, de processos operacionais e de estruturas de supervisão. Isso inclui definir claramente como os dados dos cidadãos podem ser coletados, usados e protegidos, exigir auditorias regulares e independentes dos algoritmos para verificar viés, desempenho, segurança e implementar mecanismos robustos de proteção à privacidade desde a concepção dos sistemas, o chamado Privacy by Design. Um ponto crucial destacado pela Unesco é a necessidade de realizar avaliações rigorosas de impacto ético e social antes de implementar qualquer sistema de IA de alto risco. E não só reagir depois que os problemas aparecem, né? Prevenção. E a transparência, que a gente falou que é um problema, como que fica nessa governança? A transparência tem que ser uma prioridade máxima, um pilar central dessa governança. Os cidadãos têm um direito fundamental de saber quando eles estão interagindo com um sistema de IA, especialmente em serviço público essencial. E mais do que isso, eles têm o direito de entender, em linguagem clara, acessível, como as decisões que afetam eles são tomadas por esses sistemas. Isso inclui o direito a receber explicações compreensíveis quando uma decisão algorítmica impacta negativamente a vida deles. Isso parece exigir um esforço bem grande, já que a gente falou das caixas pretas. Exige sim, mas não é impossível. Existem técnicas emergentes de IA explicável, o SHAI, né, Explainable AI, que buscam tornar os modelos menos opacos. E mesmo onde a explicação técnica completa é difícil, é preciso garantir, no mínimo, transparência sobre os dados usados, os objetivos do sistema, os critérios gerais de decisão,
Além disso, a transparência se conecta diretamente à necessidade de canais de contestação acessíveis e eficazes. Se uma pessoa acredita que foi prejudicada por uma decisão algorítmica, ela precisa ter um caminho claro, simples e rápido para recorrer. Ter o caso revisto, idealmente por um humano, e obter reparação se um erro for comprovado. A lei do estado de Washington, lá nos Estados Unidos, que foi citada por pesquisadores da University College London, a UCL, ela exige que sistemas de reconhecimento facial usados pela polícia forneçam acesso via API, que é basicamente uma interface padronizada para programas externos, para testes independentes por terceiros. Transparência e controle externo na prática. Falamos de regras, auditorias, transparência, mas quem é que define tudo isso? Outro ponto que parece essencial é a participação pública nesse processo todo, não é? Fundamental. Essa não pode ser uma discussão fechada em gabinete de tecnocrata ou sala de reunião de empresa de tecnologia. Não mesmo. A definição de como a IA vai ser usada no serviço público, quais são os limites éticos, quais os trade-offs aceitáveis entre eficiência e direitos, isso precisa envolver a sociedade de forma ampla e significativa. Isso significa trazer para a mesa especialistas de diversas áreas, não só engenheiro, mas também eticista, jurista, cientista social, filósofo, os próprios servidores públicos que vão operar ou ser afetados por essas ferramentas no dia a dia, e, crucialmente, os cidadãos comuns, de diferentes grupos, diferentes realidades, que são os destinatários finais desses serviços. Por que essa diversidade de vozes é tão importante assim? Porque cada grupo traz uma perspectiva diferente, identifica riscos e potenciais que outros podem não ver. Ouvir diferentes vozes é a melhor maneira de tentar construir sistemas que sejam percebidos como mais justos, mais legítimos e verdadeiramente alinhados com os valores democráticos de uma sociedade. A Unesco, por exemplo, através da Gabriela Ramos, ressalta muito a importância de visões multidisciplinares. Filósofo pode ajudar a refinar princípio ético, sociólogo a entender impacto social, antropólogo a analisar mudança cultural. Tratar a IA só como um desafio técnico é ignorar a dimensão dela que é profundamente humana e social. Entendi. E, finalmente, pensando nas ações concretas para viabilizar tudo isso que a gente está falando. Bom, é preciso investir pesado na capacitação dos servidores públicos, como a gente já mencionou, para que eles possam ser supervisores críticos e não meros usuários passivos da tecnologia. E, claro, investir na criação e na atualização constante de marcos regulatórios sólidos, que consigam acompanhar minimamente a evolução rápida da tecnologia, mas que sejam ancorados em princípios éticos duradouros e direitos humanos, equidade, justiça, accountability. Além disso, existem ferramentas práticas que podem auxiliar nesse processo. A própria Unesco propõe a metodologia de avaliação de impacto ético, a IEA, como um passo prévio à implementação. A Sasha Lucioni menciona ferramentas que já existem para tentar medir certos aspectos. O Code Carbon, para estimar a pegada de carbono do treinamento de modelos, o site Have I Been Trained, para verificar se suas imagens foram usadas em datasets de treinamento, ou o Stable Bias Explorer, para visualizar vieses em modelos de geração de imagem. São exemplos de esforços para trazer mais medição e transparência para o processo. São passos importantes, né? Mesmo que não resolvam tudo de uma vez. Exato. Porque, no fim das contas, a ética na IA não é um problema que se resolva com mais código ou com um algoritmo melhor. Como disse a filósofa Carissa Vélez, não existem soluções puramente técnicas para problemas que são, na sua essência, sociais, políticos e éticos. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a direção do uso dela é uma escolha humana, é uma escolha social. Então, resumindo aqui a nossa análise detalhada, a inteligência artificial chegou para ficar no serviço público, não tem como negar isso. Ela oferece um potencial imenso para tornar o governo mais ágil, mais eficiente, talvez até mais responsivo às necessidades reais dos cidadãos. Mas, como a gente viu ao longo da conversa, os riscos éticos são reais, são complexos e definitivamente não podem ser ignorados ou varridos para debaixo do tapete tecnológico. Vieses que perpetuem injustiças, ameaças à privacidade, falta de transparência que gera desconfiança, a dificuldade em definir responsabilidades e o impacto nos empregos públicos são desafios enormes que precisam ser enfrentados de frente, com seriedade e urgência. A gente precisa decidir
coletivamente como sociedade, quais são os limites e os princípios éticos inegociáveis que a gente quer adotar. Isso para garantir que essa tecnologia tão poderosa sirva de fato ao interesse público, ao bem comum, e não o contrário, né? Que não acabe servindo a interesses privados, ou aprofundando desigualdades, ou criando novas formas de controle social. Isso exige um debate público amplo, informado, regulamentação cuidadosa e adaptativa e um compromisso contínuo com a supervisão, a auditoria e a correção de rumos à medida que a gente aprende mais sobre os impactos reais da IA. A questão fundamental não é se vamos usar IA no governo, mas como a gente vai fazer isso de forma justa, equitativa e responsável. A construção de um futuro onde IA e ética possam caminhar juntas no serviço público depende fundamentalmente das escolhas que a gente faz agora, das estruturas de governança que a gente conseguir implementar e da vigilância constante que exercermos como cidadãos atentos e engajados. Não é uma tarefa fácil, mas é essencial. Esperamos que esta análise detalhada, este nosso mergulho nas complexidades da IA no setor público, inspire uma reflexão mais profunda sobre esse equilíbrio necessário entre inovação e responsabilidade. E talvez para deixar uma provocação final, será que a gente está realmente construindo a IA para ser nossa ferramenta, uma extensão das nossas capacidades a serviço do bem-estar coletivo, ou a gente corre o risco, por falta de atenção, de nos tornarmos, aos poucos, servos dos algoritmos que nós mesmos criamos, limitados pelas suas lógicas e seus vieses ocultos? Fica a reflexão. Uma ótima pergunta para se pensar. Se você gostou da nossa conversa, compartilhe e siga o Resumo de Peso para continuar com a gente nessa jornada de conhecimento, desvendando temas complexos que impactam o nosso dia a dia. Até a próxima!